Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa próxima aula. Hoje a gente vai falar de uma força muito interessante que tem várias aplicações cotidianas e até tecnológicas, que é a força de empuxo. Então, basicamente, pessoal, vocês todos certamente já vivenciaram essa força quando se banham, né? Tomar um banho dentro de uma banheira ou dentro de uma piscina, você se sente mais leve. E quem já tentou ensinar alguém a nadar, né? Segurando a pessoa dentro da água, ou segurou um filho, um sobrinho, a mãe, sei lá, já viu que a pessoa fica muito mais leve dentro da água do que fora da água. Ou seja, o próprio líquido exerce uma força de sustentação nos objetos que são mergulhados dentro dele. Ponto. É o empuxo. Tá? Então o empuxo é essa força que o líquido, que o fluido na realidade, porque um gás também exerce essa força, então é a força que o próprio fluido faz tendendo a sustentar um objeto mergulhado lá dentro. Né? A gente boiando está sujeito à força de empuxo, um navio boiando também está mergulhado no líquido, a gente também boiando, então também tem força de empuxo nessa situação. Um balão, como eu disse, um gás também exerce força de empuxo, né? Então um balão de ar quente que flutua na nossa atmosfera também está submetido à força de empuxo, que inclusive é a força que faz com que ele ganhe altitude, né? Que supere o peso para iniciar o movimento. Só vou comentar aqui que o avião ele não voa graças à força de empuxo, embora ele também tenha a força de empuxo do ar que tende a sustentar o avião, não é essa força a responsável pela sustentação do voo. Tá? Então, o que faz o avião voar é um processo hidrodinâmico, movimento, tem que ter movimento relativo entre ele e o ar. E aí, sobre esse processo, que tem tudo a ver com as asas, a gente vai ver nas próximas aulas aí para frente, quando falar de fluidos em movimento. Então, existe a força de empuxo hidrostático no avião, mas não é essa força que faz o avião voar, tá bom? Bom, gente, então, como a gente já viu nas aulas anteriores, quando eu pego a pressão dentro de um fluido, quanto mais fundo for o ponto que eu tiver dentro do fluido, maior a pressão que esse fluido exerce. E a gente já viu que a pressão exercida pelo fluido é compressiva, né, gente? Então, o que acontece é que as partes do objeto que estão mais no fundo, que as partes do objeto que estão mais rasas, elas vão estar submetidas a uma pressão de compressão maior. O efeito resultante dessa diferença de pressão nos objetos, e é isso que eu quero que vocês entendam, o efeito resultante dessa diferença de pressão entre o fundo e o topo dos objetos, né? Aqui nem chega até o topo, mas a diferença de pressão entre o fundo e as outras pressões laterais é que gera uma força resultante, fazendo com que esse objeto suba. Tá? Então a força de empuxo ela tem a mesma direção da força gravitacional, só que sentido contrário. Ela atua, no caso aqui dos fluidos em equilíbrio, de baixo para cima. Então ela tende a sustentar o objeto, porque as pressões hidrostáticas aqui embaixo são maiores que as pressões aqui em cima. Então é essa diferença de pressão que gera essa força de empuxo, tendendo a tirar o objeto de dentro do líquido. Tá bom? Graças a isso, a gente pode então brincar com a força-peso, que era o que a gente estava falando logo no primeiro slide, né? Se a gente considera desde lá de mecânica a força-peso que nos puxa para baixo, ela é simplesmente a massa vezes a gravidade, só que quando a gente mergulha um objeto dentro de um fluido, passa a surgir a força de empuxo, que acaba sustentando um pouco desse peso total do objeto. Consequentemente, se a gente quiser sustentar com as nossas mãos um objeto mergulhado, a gente não precisa segurar o peso completo, basta que a gente faça uma força menor que o peso real do objeto fora do líquido, porque o líquido já vai sustentar com a força de empuxo uma parte desse peso. Tá? Então a gente costuma dizer que existe um peso aparente quando os objetos são mergulhados dentro de um fluido. E esse peso aparente é o peso fora do fluido menos o empuxo que o fluido ajuda a sustentar, né? Então eu desconto do peso total a ajuda do líquido e o resto é o que eu preciso sustentar, portanto, o peso aparente. Tá? Então a gente falou peso aparente, é o peso fora do líquido menos o empuxo que o objeto ganha quando é mergulhado dentro do líquido, ou do fluido aí de uma maneira geral. Tá? Então aí seria o peso no vácuo menos o peso dentro de um gás, etc., né, da atmosfera, que também tem empuxo.
enfim. Tá? Então, o peso aparente é o peso menos o empuxo. E para a gente calcular o módulo, então, se eu já entendi a direção e o sentido da força de empuxo, o módulo tem a ver com as diferenças aqui de pressão exercendo força sobre o objeto. Então, primeiramente, vamos ver, ó, aqui em cima a gente tem uma pressão do líquido empurrando o objeto para baixo, né? A pressão é compressiva, a pressão de um fluido é compressiva. Então, aqui a gente tem uma pressão P1. Em todas as laterais desse cubinho que eu desenhei aqui, tá? Em todas as laterais tem pressão compressiva também. E quanto mais fundo tiver o ponto que eu estou analisando, maior a pressão, como a gente já está cansado de saber. Então, o perfil de pressão nas laterais, ela é pequena e vai aumentando com a profundidade, tá? Então, isso por todos os lados, beleza? Só que o efeito das laterais se cancela, né? Porque na mesma altura, as forças geradas por essas pressões acabam tendo resultante nula, tá? E aí, de novo, só vai me interessar a força que atua aqui, na superfície inferior do objeto, que é maior que a pressão exercida na superfície superior por causa da profundidade. Tudo bem? Então, gente, as forças laterais geradas pelas pressões laterais, elas se anulam e aí simplesmente vão sobrar forças que atuam de cima para baixo e de baixo para cima. Tá? E o efeito resultante é a força de empuxo, como eu havia comentado antes. Então, se eu lembrar que a pressão é a força dividido pela área, a força na superfície de cima, pessoal, é a pressão aqui em cima vezes a área da base, porque é um objeto regular, né? Então, a área aqui é a mesma área da base aí do meu objeto. E a força lá embaixo é a pressão lá embaixo vezes a área da base. Isso porque essas superfícies são horizontais. Se fossem superfícies verticais, você volta lá nas outras aulas que a gente falou de força do líquido em superfície vertical. Bom, beleza. Então, o meu empuxo, já falei para vocês, é o efeito resultante, a diferença dessas duas forças. Então, meu empuxo vai ser o F2 menos o F1, ou seja, módulo da força aqui embaixo menos o módulo da força aqui em cima. F2 é P2, área da base, F1, P1, área da base. Coloca a área da base em evidência e você vai ter que é a área da base que multiplica P2 menos P1. Tá bom? Bom, eu ainda posso lembrar que a diferença de pressão entre esses dois pontos só depende da diferença de altura, né, entre a parte de cima e a parte de baixo. Teorema de Stevens, que a gente já viu aí anteriormente. Então, essa diferença de pressão pode ser substituída simplesmente por μ do líquido, tá, gente? Não μ do corpo, porque isso aqui vem do teorema de Stevens para o líquido. Então, μ do líquido, G, diferença de altura aqui, ó, ΔH, entre as duas superfícies. Então, se eu colocar aqui, fica a área da base, μg ΔH. E ainda, eu posso lembrar que a área da base, né, vezes a altura, área da base vezes a altura do objeto, é o próprio volume do objeto, tá certo? E esse volume do objeto eu posso chamar de volume submerso, porque o volume que está totalmente dentro do meu fluido, ok? E esse μ, como eu disse, ele vem daqui, ó, é o μ do líquido. Então, pessoal, finalmente a gente calcula o módulo da força de empuxo sobre esse objeto, que empurra ele para cima na situação de equilíbrio. Ele é massa específica do líquido, gravidade do local e volume do objeto que está submerso aqui no líquido, tá? Então, μ do líquido, G, volume submerso. Bom, é lógico que eu não sou tolo nem nada, eu fiz essa demonstração para um objeto regular, né, como um cubinho aqui, ou um paralelepípedo. Mas se você repetir a demonstração, que vai ser muito mais complicada, para objetos totalmente irregulares, tá? A demonstração acaba saindo da mesma maneira, ou seja, a fórmula obtida é geral. Tá? Então você pode, embora eu tenha demonstrado aqui para esse objeto, essa fórmula vale sempre. Se eu mergulhar uma esfera, se eu mergulhar um prisma triangular, se eu mergulhar uma pedra, se eu mergulhar uma pessoa, tá? Então a força de empuxo é μ do líquido, G, e o volume submerso, a quantidade do volume que está dentro do líquido em questão, ou do gás em questão. Tá? Bom, aí existe um princípio de Arquimedes que é muito legal de a gente ver. Então lembra da fórmula do empuxo, né? μ do líquido, G, volume submerso. O Arquimedes, há muito tempo atrás, ele conseguiu perceber, notadamente, isso a gente até percebe no nosso dia a dia, que se eu mergulhar um objeto dentro de um fluido, né, se você tentar colocar a mão
em um balde que esteja completamente preenchido com água, você bota a mão e a água vaza. Ou seja, você mergulhar um objeto num fluido, desloca fluido. Se você entrar numa banheira completamente cheia d'água, você desloca a água para fora da banheira. Então, a quantidade de volume que você desloca de fluido é a quantidade de volume que o seu objeto tem. Se ele for completamente mergulhado, né? Se ele for parcialmente, só desloca a quantidade que mergulhou. Então, a pergunta é a seguinte, antes da gente... Nós vamos levar para a conclusão, né? A pergunta é a seguinte: se eu sei que se eu mergulhar um objeto dentro de um fluido, ele vai deslocar um volume de fluido, eu pergunto para vocês, qual é o peso, o módulo do peso, em Newton, força, não massa, tá, gente? Então, qual é o módulo do peso somente do fluido deslocado, ou seja, não do fluido inteiro que eu tenho aqui, mas a hora que eu mergulho, ó, ele desloca uma quantidade de volume de fluido e eu quero saber o peso, o módulo do peso desse volume de líquido deslocado. Módulo do peso do volume de líquido deslocado. Ok? Então essa é a minha pergunta. Bom, para eu fazer isso, eu vou lembrar da massa específica, né? Massa específica do líquido é a massa de líquido vezes o volume total de líquido. Massa específica é a propriedade das substâncias, como a gente viu. Então, é a massa total de líquido pelo volume do líquido. Mas se eu quiser saber só a massa do líquido deslocado, para poder calcular o peso dele, que é a massa vezes a gravidade, gente. Então, se eu quiser saber a massa do líquido deslocado, eu posso simplesmente pegar só a massa de líquido deslocado e dividir só pelo volume aqui, ó, de líquido deslocado. Dá o mesmo resultado, dá a mesma massa específica, né? Massa específica é a propriedade da substância. Então, é uma quantidade de massa dessa substância pelo volume dessa substância. Se pegar mais massa, vai ter mais volume. Se pegar menos massa, vai ter menos volume, tá? Porque a massa específica é constante para essa substância aqui. Bom, gente, então a massa do líquido deslocado é a massa específica do líquido vezes o volume de líquido deslocado, ok? Então, se eu trocar aqui, o peso do líquido deslocado é massa do líquido, volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Opa, mas o volume do líquido deslocado é o próprio volume submerso do meu objeto. Se eu deslocar todo o volume máximo aqui, é porque eu mergulhei meu objeto inteiro. Se eu mergulhar pela metade, o volume submerso é metade do volume do objeto. Mas sempre o volume submerso é igual ao volume de líquido deslocado. Sempre. Então, meu peso do líquido deslocado é igual a μ do líquido, G, volume submerso. Opa, deu o mesmo resultado da fórmula da força de empuxo. Tá? Então, isso é que é o princípio de Arquimedes, que é muito interessante, ou seja, o valor da força de empuxo, módulo da força de empuxo sobre um objeto mergulhado em um fluido, módulo, né, é igual ao peso do fluido que ele desloca. Isso é muito interessante. A gente vai voltar em algumas consequências curiosas que tem a ver com o princípio de Arquimedes. Tá? Então, se eu mergulho um objeto no líquido, o peso do líquido deslocado tem o mesmo módulo da força de empuxo sobre o objeto, que é a fórmula μ do líquido, G, volume submerso. Tá bom? Seguimos o baile, então. Dada a fórmula do empuxo, o que a gente percebe? Então, questõezinhas clássicas, zebras clássicas que vão aparecer aí para vocês. Primeiro, uma bolinha de chumbo, uma bolinha de madeira. As duas exatamente com o mesmo volume, exatamente o mesmo tamanho, não vão ter a mesma massa, porque, bom, a massa das duas vai depender da densidade, né? E a densidade do chumbo é diferente da densidade da madeira. Então, elas têm o mesmo volume, a mesma forma. Mergulhe as duas aqui no líquido. O empuxo sobre a madeira é maior que o empuxo sobre o chumbo? Não. Empuxo é μ do líquido, G, volume deslocado. Pessoal, é o mesmo μ do líquido, é a mesma gravidade e como elas são iguais, têm o mesmo volume, elas deslocam o mesmo volume. Então, o empuxo sobre as duas é exatamente o mesmo. Tá? Então, o empuxo na bolinha 1 é igual ao empuxo na bolinha 2, porque elas deslocam o mesmo volume. Tá? Então, o empuxo não depende da densidade do corpo, e sim da densidade do líquido. Cuidado com isso.
Tá, mas elas têm densidades diferentes. Beleza, ó. A densidade do chumbo é maior que da madeira. Então, a massa do mesmo volume de chumbo é maior que a massa do mesmo volume de madeira. Então, a massa 1 é maior que a massa 2. Bom, massa vezes gravidade dá o peso. Então, é o peso da bolinha 1 que é maior que o peso da bolinha 2. Cuidado, hein, gente? O empuxo é o mesmo nos dois casos. Essa é uma questão clássica. Então, o peso na bolinha 1 é maior que o peso da bolinha 2, porque a bolinha 1 é mais densa que a bolinha 2, com o mesmo volume, ela vai ter uma massa maior e um peso maior. Segunda observação, olha lá, ó. Eu pego a mesma bolinha, por exemplo, a bolinha de madeira, e boto em 4 posições diferentes, posição A, B, C e D. Ó, o volume submerso em cada uma dessas posições é um pouco diferente. O volume submerso aqui na posição A é bem pequeno. O volume submerso na posição B é maior e na C e na D é o mesmo volume submerso, que é o máximo. Não tem como submergir um volume maior que o próprio volume da bolinha, tá? Então, o que a gente percebe é que o empuxo depende do volume submerso e não da profundidade que o objeto se encontra, no caso aqui de C e D. Essa é outra confusão clássica. Então, vamos ver, ó. Se o volume submerso em A é menor que em B, que é menor que em C, o empuxo cresce de A para B para C, porque o volume submerso vai aumentando, tá? Mas de C para D é o mesmo volume submerso, portanto, é o mesmo empuxo, tá, gente? Cuida com isso. Então, o empuxo sobre a bolinha em A é menor que o empuxo sobre a bolinha em B, porque ela mergulhou um pouco mais. Mergulhou um pouco mais, aumenta o volume submerso, aumenta o empuxo, ok? Agora, de C é maior ainda que B, porque ela mergulhou mais ainda, e de C para D é o mesmo empuxo. Cuidado, questão clássica aí de perguntar para vocês também. Então, algumas observações. Primeira, existe empuxo também para objetos mergulhados em gases, como na nossa atmosfera, tá? O gás é um fluido, então também tem empuxo. Como eu falei, os balões de ar quente voam graças à existência do empuxo sobre eles. Segunda, existe a reação do empuxo, toda força tem a sua respectiva reação, né? Então, gente, uma figurinha clássica para a gente brincar com isso, se eu pego um recipiente com líquido e boto em cima de uma balança, eu vou medir aqui a massa do líquido, tá? E do recipiente, obviamente. Se eu mergulho a minha mão aqui dentro, mesmo sem tocar nas paredes, tá? Só mergulho a minha mão, o líquido exerce uma força contra a minha mão. A reação do empuxo é da minha mão empurrando o sistema para baixo. É sentido contrário, né? Ação e reação. Então, pessoal, a medida lá da balança aumenta quando eu boto a minha mão dentro de um líquido, quando eu mergulho um objeto dentro de um líquido. Ou seja, existe reação à força de empuxo, que é do objeto sobre o líquido, empurrando ele para baixo, se for em equilíbrio nas situações como a gente viu, tá bom? Terceira, caso o objeto seja submerso em múltiplos líquidos immiscíveis, como água, óleo e outros líquidos que não se misturam, né? Aí o empuxo total sobre o meu objeto aqui, ó, é a soma dos empuxos de cada um dos líquidos. Essa é outra observação interessante. Então, o empuxo total é o E1 mais o E2 mais o E3. E na hora de você considerar os volumes submersos, tá? Aí, para cada um desses empuxos, o volume submerso é só a quantidade de volume que está dentro daquele líquido específico, tá? Então, o volume submerso 1 é só essa parte, o volume submerso 2 é só essa parte, e o volume submerso 3 é só essa parte, ok? Entendido isso, vamos agora discutir a nossa flutuabilidade, ou seja, se eu abandono um objeto dentro de um fluido, o que acontece com ele vai depender da densidade dele e do líquido. Isso, em geral, a gente aprende na escola, mas dá para demonstrar fisicamente o porquê disso, tá? Dá para demonstrar isso matemática e fisicamente. Então, pessoal, essa aqui, inclusive, é brincadeira que às vezes até tem quadro na televisão, né? Eles mergulham, soltam objetos dentro de um líquido e aí afunda ou boia. Enfim, saber se um objeto afunda ou boia depende da densidade desse objeto que eu soltei dentro de um líquido. Então, primeiro, as forças que atuam no objeto são só duas. Nesse caso que ele está solto, tá? A força peso, que aponta para baixo, e a força do empuxo, que aponta para cima.
Então, uma tende a fazer com que esse cara afunde e a outra tende a fazer com que esse cara suba, vá boiar lá em cima, que é o empuxo. Pessoal, qual a condição, então, para o objeto afundar? Veja, a situação é a seguinte, ó, vamos lá. Eu pego esse objeto, boto lá dentro do líquido, solto, tá? Então, ele parte do repouso. Se ele parte do repouso e afunda, que é o que eu estou vendo aqui na primeira condição, isso significa que a força resultante sobre ele tem que ser diferente de zero. Né? Porque se ele está em repouso e a resultante é zero, física 1, que é mecânica básica, né? Se ele está em repouso e a resultante é zero, ele permanece em repouso. Mas se eu solto em repouso e ele afunda, repito, porque é isso que eu estou querendo verificar, então a resultante é diferente de zero. Tá? E aí, se a resultante é diferente de zero, o módulo do peso tem que ser maior que o módulo do empuxo, para começar o movimento aqui para baixo. Então, o módulo do peso maior que o módulo do empuxo. Tá? Então, essa é a condição para ele afundar. Agora, quem é peso? Peso é massa do objeto vezes a gravidade, MO vezes G. Tá? Esse é o peso. Quem é empuxo? μ do líquido, G, volume submerso, que é todo o volume do corpo, porque eu disse que eu ia mergulhar completamente aqui, ó, totalmente, e soltar. Tá? Então, μ do líquido, G, volume submerso, que é o próprio volume do objeto. Troca lá. Então, M0, a massa do objeto vezes a gravidade, tem que ser maior que μ do líquido, G, volume submerso. Bom, mas se eu quero relacionar com a densidade, porque é isso que a gente sempre aprendeu e eu quero verificar que isso funciona, né? Eu vou trocar a massa do objeto em função da densidade dele. Então, lembra lá das primeiras aulas? A densidade do objeto é a massa do objeto pelo volume do objeto. Então, se eu trocar aqui, a massa do objeto é a densidade do objeto vezes o volume do objeto. E o volume submerso é o próprio volume do objeto, porque eu estou querendo, né? Eu falei que eu ia mergulhar totalmente. Então, o volume submerso é o próprio VO. Troca aqui, pessoal. Então, vai ficar a densidade do objeto, G, volume do objeto, tem que ser maior que μ do líquido, G, volume do objeto. Cancela volume do objeto, cancela a gravidade e eu tenho a condição clássica que a gente sempre ouve falar. Para um objeto afundar em um líquido ou em um gás, ele tem que ter uma densidade maior que a densidade desse líquido ou desse gás. Tá? Por que isso? Porque o peso tem que ser maior que o empuxo na hora que eu abandono. Então, essas coisas estão intimamente relacionadas. Tá? E aí, gente, se uma questão... Aí, vamos lá. Agora as questões, né? As questões são lazarentas. Elas não acabam por aí. Elas podem perguntar, inclusive, com que aceleração ele desce, que velocidade ele atinge o fundo do recipiente depois de tantos metros que ele percorre. Então, lembra que toda essa discussão de peso e empuxo são discussões de força. E, portanto, vale a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa do objeto vezes a aceleração. Tá? E a resultante aqui, se ele afunda, é o peso menos o empuxo. Aí ele ganha uma aceleração para baixo, eu posso calcular a velocidade. Enfim, equações de movimento variado aí da mecânica para determinar isso aí. Tá bom? Mas, aqui o que me interessa é, se o objeto afunda, o peso é maior que o empuxo, a hora que eu boto ele totalmente mergulhado, e a densidade do objeto tem que ser maior que a densidade ou a massa específica aí do líquido, ok? Segundo, qual a condição então para ele emergir, ou seja, ele subir para boiar, né? Então eu boto lá no fundo, solto e ele sobe. Qual a condição? Bom, aí agora a condição é o contrário, né? A resultante tem que ser diferente de zero, mas o peso tem que ser menor que o módulo do empuxo. O empuxo tem que ganhar. E aí, se eu trocar o sinal aqui, gente, e fizer a mesma análise, isso significa que o objeto tem que ser menos denso que o líquido. Tá? Então, o isopor boia na água, porque ele é menos denso que a água. Uma pedra afunda na água, porque ela é mais densa que a água. E assim por diante. Então, dá para demonstrar, como eu disse, fisicamente, essas condições para afundar, para emergir e também para flutuar submerso. Isso é possível também. Eu solto um objeto dentro de um líquido, solto e ele nem sobe, nem desce. Ele flutua. Então ele fica flutuando submerso ali dentro do meu líquido, tá? Ou dentro de um gás, né? Também pode acontecer. O balão de ar quente, por exemplo, ele pode flutuar sem descer nem subir, ele fica flutuando no ar.
tá? Então, peso também vai ser igual ao empuxo nesse caso. Então, pessoal, se ele flutua submerso, aí ele nem sobe nem desce, a força resultante é zero, e aí o peso é igual ao empuxo, ok? E aí, se eu trocar aqui, fizer a mesma análise, eu vou chegar aqui, o objeto tem que ter a densidade igual à densidade do líquido. Então, algo que afunde no líquido tem densidade maior que o líquido. Pedra na água, por exemplo. Algo que boie no líquido tem que ter densidade menor que o líquido. Tá? Navio na água, isopor na água, madeira na água e assim por diante. E se eu quero que o meu objeto flutue dentro do líquido, flutue submerso, ele tem que ter a mesma densidade para que a força resultante aqui seja zero, né? E aí ele é igualmente denso nesse caso. E aí vocês vão dizer, puxa vida, mas eu posso soltar um objeto dentro de um líquido e ele nem subir nem descer, ou seja, ficar paradinho em equilíbrio dentro do líquido? Pode. Gente, os submarinos fazem isso e a gente se esquece. Alguns peixes fazem isso dentro da água e a gente se esquece. O balão de ar quente faz isso no ar e a gente se esquece. Então é possível eu ter objetos que simplesmente flutuem dentro de um fluido, dentro de um líquido ou de um gás, tá? Sem subir nem descer. Eu vou falar do caso do submarino, que ele é um caso emblemático, que ele consegue fazer as três coisas, né? O submarino consegue descer, o submarino consegue subir e o submarino consegue ficar em equilíbrio, submerso dentro da água. E como a gente viu, isso tem a ver com as densidades, né? Então, de alguma forma, a densidade do submarino tem que ficar ora maior que a da água, ora menor que a da água e ora igual à da água. E isso é que é o curioso do submarino. Como que ele faz isso? Gente, o submarino ele tem um volume fixo. O volume do submarino não expande e não contrai. Então, para ele mudar a densidade dele, se ele não pode mudar o volume, só tem uma possibilidade. Densidade é massa sobre volume. Se o volume dele não pode mudar, a densidade dele só vai mudar se ele mudar a massa total do submarino. Aí você diz assim, puxa vida, mas o submarino lá embaixo, ele consegue mudar a massa dele para subir ou para descer? Sim, colocando água ou tirando água de dentro da estrutura dele. Então os submarinos têm o que a gente chama de tanques de lastro, os navios também têm isso, alguns deles, né? Acho eu, não entendo muito de navios, imagino que alguns tenham e outros não. Os submarinos têm tanques de lastro que ele pode encher com água ou tem uma bomba hidráulica que tira a água desses tanques e assim ele consegue variar a massa total dele, botando água ou tirando água. Quando ele bota água dentro, ele tem mais massa no mesmo volume, fica mais denso, desce. Se ele esvaziar, ele vai ter menos massa no mesmo volume, fica menos denso e sobe. Tá? E se ele bota a quantidade de água adequada, ele vai ficar igualmente denso a água e aí ele consegue simplesmente flutuar submerso. Então, uma aplicação interessante de flutuabilidade. Tá bom? Bom, vamos falar ainda de outros casos envolvendo estática, que são objetos em repouso dentro de líquido, só para vocês verem que não necessariamente, tá, gente, vai ter só peso e empuxo. Se eu botar minha mão lá, forçar, vai ter a força normal da minha mão. Se tiver cabos pendurando esses objetos, então vai ter a força de tração. Por exemplo, essa bolinha tende a descer, mas está suspensa pelo cabo. Essa bolinha tende a subir, por exemplo, isopor na água e está presa no fundo por um cabo. Quer dizer, então ainda vai ter aqui a força de tração. No fundo, as mesmas análises estáticas de mecânica, de forças, você continua podendo fazer dentro de um líquido, tá? Só que levando em conta agora uma força a mais, que é o empuxo. Então, nesses dois casos, como elas estão em repouso, a resultante é zero. Então, na bolinha A, a gente tem o peso para baixo, o empuxo para cima, porque ela está dentro de um líquido, e agora tem a força de tração no cabo, que também sustenta a bolinha aqui para cima. Tá? Então, como a resultante é zero, pessoal, as forças para cima somadas tem que dar igual às forças para baixo, em módulo, né? Então, módulo de E mais T tem que ser igual ao módulo do peso. Então, só para lembrar um pouquinho de estática aí para vocês. Na bolinha B, é o contrário, o fio prende ela para baixo. Então, a gente vai ter peso para baixo, tração para baixo e o empuxo lá para cima, tá? E agora, então, o módulo do empuxo tem que ser igual ao módulo somado de P mais
T. Tá certo? Então, não tem muito que perder tempo, só para lembrar que as mesmas análises de forças que a gente sempre fez na vida em física continua valendo, só que se for dentro de um líquido, ainda tem mais a força de empuxo a ser considerada. Tá? Mais uma situação estática clássica, se eu pego um objeto boiando, né, eu já sei que ele tem que ser menos denso que o líquido. A gente já debateu isso. E a gente já debateu isso para a situação em que eu pegava ainda há pouco, botava o objeto completamente mergulhado e soltava. Então o empuxo era maior que o peso, ele subia. O que eu estou querendo analisar agora? O meu objeto boiando, já lá em cima. Então eu já sei que ele é menos denso que o líquido para poder boiar e quero analisar o que acontece aqui no meu objeto. Primeiro, as forças que atuam nele a gente já sabe. Peso para baixo, empuxo para cima e a resultante dos dois é zero. Professor, como assim a resultante é zero? Olha aqui, ó, não está estático, não está parado, boiando aqui em cima. Então não tem outra possibilidade. Se ele está parado, boiando aqui, peso e empuxo tem que ter o mesmo módulo, empuxo igual ao peso. Tá? Não tem como fugir. Tá? Então, na situação em que ele já está boiando, o empuxo é igual ao peso, resultante zero. Quem é empuxo? μ do líquido, G, volume submerso. Quem é peso? Densidade do objeto, G, volume do objeto. Ou, simplesmente, massa do objeto vezes a gravidade. Né? Aqui eu troquei em função da densidade, porque eu quero relacionar essas densidades. Tá? Mas poderia ser simplesmente massa do objeto vezes a gravidade. Bom, a gravidade vai embora, posso cancelar aqui dos dois lados. E aí, cuidado, porque eu não posso mais cancelar agora, nesse caso, pessoal, a velocidade... O volume submerso eu não posso mais cancelar com o volume do objeto, porque tem uma boa parte do objeto para fora aqui, ó. Então o volume total do objeto não é mais igual ao volume submerso, que é só essa parte aqui de baixo. Então eu só posso cancelar o G e com isso eu consigo determinar o volume submerso, que é esse volume só que está dentro do líquido. É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, a análise dessa situação me permite concluir que o volume dentro do líquido ou dentro do gás, volume submerso, é a densidade do objeto dividido pela massa específica ou a densidade aqui do líquido vezes o volume total do objeto. Tá? E essa fração, como o objeto é menos denso, pessoal, que o líquido, essa fração aqui vai ser menor do que 1. Vai ser 0,8, 0,7, 0,63, 0,1259, enfim, ela é menor que 1. E essa fração, então, te dá a chamada parte submersa, fração submersa, né? Tem a ver com volume submerso. Então, se essa fração, por exemplo, resultar em 0,3, significa que 30% do objeto está submerso. Se essa fração resultar em 0,789, significa que 78,9% do volume do objeto está submerso. Tá? Então, essa fração aqui é a chamada fração submersa, densidade do objeto pela massa específica do líquido. Ok? Bom, e aí, por fim, eu só quero desfazer a confusão que, em geral, as pessoas olham para cá e dizem, ah não, mas espera aí, se ele está boiando lá em cima, como a gente viu ainda há pouco, o empuxo tem que ser maior que o peso. Puxa vida, o empuxo é maior que o peso, senão ele não ficaria lá. Pessoal, cuidado, hein? Essa condição de empuxo maior que o peso, quando o objeto é menos denso que o líquido, só vale se ele está totalmente mergulhado, que foi o que a gente fez ainda há pouco. Nesse caso, o meu objeto não está mais totalmente mergulhado, ele saiu um pouco do líquido. Se ele saiu um pouco do líquido, amados, o volume submerso é menor do que ele tinha antes. Então, o empuxo também é menor do que ele tinha antes. Tá? Então, essa é uma confusão clássica. Ah, se o objeto boia, o empuxo é maior que o peso. Não, respira. Se o objeto boia e está boiando, o empuxo é igual ao peso em módulo. O empuxo só é maior que o peso se o objeto for forçado, mergulhado lá dentro e soltar. Aí o empuxo é maior que o peso. Cuidado, isso é detalhe que tem que ficar ligado. Tá? Então o objeto aqui é menos denso que o líquido e os empuxos então não são iguais porque os volumes submersos não são iguais. Tá? Então nesse caso aqui, que é o equivalente aqui ao caso C,
né? No caso C, o empuxo é igual ao peso do objeto, porque o volume submerso em C já é menor que o volume submerso em A. Tá, gente? E em A e em B, sim, aí o empuxo em A e em B é maior que o peso, é isso que faz com que ele suba. Aí ele sobe, o volume submerso diminui até o ponto de equilíbrio em que o empuxo se iguala em módulo ao peso, tá? Então essa é uma confusão clássica, hein, gente? Cuidado com isso. Bom, duas curiosidades sobre os navios que eu acho que são objetos fantásticos aí da nossa tecnologia, da nossa engenharia. Olha, isso aqui é um prédio deitado, mais ou menos, né? Se vocês pensarem bem, isso aqui é um baita de um prédio deitado e que boia, mesmo tendo uma massa absurda, né? É que nem pensar um avião que voa, tendo uma massa de centenas de toneladas. Aqui a gente tem um objeto de centenas de toneladas boiando na água. Bom, se ele está boiando, pessoal, na largada, a primeira curiosidade que a gente pode falar sobre o navio é que o empuxo, ou seja, que sustenta o navio para cima, tem módulo igual ao peso do navio. Tá? Então, o empuxo da água sobre o navio tem módulo igual ao peso do navio. Ponto. Agora, se o navio afunda na água, né, ele sempre vai ter uma parte afundada, sempre vai ter um volume submerso na água, a gente sabe que ele desloca, então, uma quantidade de água que é igual ao volume submerso, que é o que a gente vem discutindo desde o primeiro slide. Então, mergulhei, ó, a quantidade de volume do navio aqui de baixo é a quantidade de água que ele desloca para poder afundar. O que a gente viu no princípio de Arquimedes, lá nos slides iniciais, é que o empuxo sobre o navio tem módulo igual ao peso dessa água deslocada aqui. Então, se a gente pudesse pegar toda essa água deslocada e medir o peso dela, o módulo desse peso é igual ao empuxo sobre o navio. Tá? Então, o empuxo sobre o navio é igual em módulo ao peso dessa água deslocada. Mas espera aí um pouquinho. O empuxo não tem que ser igual ao peso do navio? Então, a primeira curiosidade sobre os navios é que para um navio flutuar, o peso total do navio em módulo é igual ao peso da quantidade de água que ele deslocar. Isso é muito legal. Então, à medida que o navio é colocado na água para flutuar, o empuxo vai ser igual ao peso do navio, mas o empuxo é igual ao módulo do peso da água deslocada. Então, para o navio flutuar boiando, ele tem que deslocar uma quantidade de água cujo peso seja igual em módulo ao próprio peso do navio, tá? E aí, pessoal, quanto mais pesado o navio, por lógica, mais ele afunda na água, claro, porque ele tem que deslocar uma quantidade de água cujo módulo seja igual ao peso do navio. Então, se o navio é mais pesado, ele afunda mais na água. Se o navio fica mais leve, ele sobe um pouquinho na água, o que nos leva à segunda curiosidade, né? Então, quanto mais pesado o navio estiver, mais água ele deve deslocar. Então, mais no fundo um pouquinho ele vai ficar. Por isso, né, a segunda curiosidade é que o próprio casco dos navios tem marcações de nível que ajudam, né? Elas são usadas, por exemplo, para você determinar o peso total do navio. Não dá para pegar um navio e botar numa balança. Mas a gente sabe que o quanto de água ele desloca tem módulo igual ao peso do navio. Então essa é uma ótima maneira de você saber quanto de massa tem o navio total ali. Tá? Então isso é muito legal. E outra aplicação dessas marcas é você saber quanto tem ainda de casco até o fundo, né? Para saber se vai arrastar no fundo na hora de chegar no porto ou sair do porto. Então essas marcas têm várias funções. Uma das funções é estimar o peso total do navio simplesmente pela água deslocada. Tá? Então é muito bacana a gente refletir sobre essas coisas. Bom, gente, vamos lá. 2 exemplos aí para encerrar a nossa aula. Primeiro exemplo. Determine o módulo da força de empuxo que uma pessoa sofre da atmosfera. Opa! Então, o ar é um fluido, a gente aqui mergulhado também está sujeito à força de empuxo. Sabemos que a densidade do ar é 1 kg por metro cúbico, já está no sistema internacional, e que o volume que uma pessoa ocupa, mais ou menos, um adulto em média, ocupa um volume de cerca de 70 litros aproximadamente. Então, vamos lá. Empuxo é mido líquido G volume submerso, o mido líquido eu já sei, a gravidade vou arredondar para 10, e o volume submerso, 70 litros, não pode, tá? Tem que ser em metros cúbicos, o volume que a gente desloca de ar, então tem que fazer a regrinha de 3,
1 metro cúbico são 1000 litros, 70 litros, x metros cúbicos, dá 0,07. Tá? Então substitui tudo aqui, faz a continha, vai dar 0,7 Newton. Então é uma força muito pequena que a gente sofre de empuxo da atmosfera. Por isso que, em geral, a gente não se preocupa com o empuxo sobre nós. Ele existe, mas acaba sendo um valor muito pequeno. Só para vocês terem uma ideia, comparar com o peso, né, que a gente tem da própria Terra. Então, o peso é massa vezes a gravidade. 80 quilos seria a massa mais ou menos do indivíduo adulto médio, vezes 10, que é a gravidade. Então, a gente teria um peso aí de 800 newtons e um empuxo de 0,7, né? Praticamente insignificante. Então, ninguém sai de casa preocupado com o empuxo que vai sofrer. Mas o peso sim, né? O peso sim. Se eu me jogar da janela, o peso me puxa para baixo e o empuxo não vai fazer nada para evitar que eu morra. Então, pessoal, é mais ou menos essa a ideia aí da diferença entre peso e empuxo, para vocês terem uma noção do nosso dia a dia. Segundo exemplo, então, ó, uma boia de massa 100 gramas flutua na superfície da água com 2% do seu volume submerso. Então, 2% é a fração submersa, né? 2% de volume submersa. Determine o volume total da boia em litros. Tá? Então parece que falta coisa aqui, né? Uma boia de massa 100 gramas flutua na superfície da água com 2% do volume submerso. Determine o volume total da boia. Vamos lá. Então, pessoal, falou que ela está boiando, eu tenho aqui a fração submersa. Lembra da discussão que a gente acabou de fazer sobre volume submerso e volume do objeto, que era essa discussão aqui. Né? Então, o volume submerso é a densidade do objeto pela massa específica do líquido vezes o volume do objeto. Mas quem é o volume submerso? 2% do volume total, né? Ele flutua com 2% do seu volume. Então, 2% do volume do objeto é o volume submerso. Tá? Então, eu posso trocar o meu volume submerso por 2% vezes volume total do objeto. Ou 0,02 vezes o volume total do objeto. Ou 2 dividido por 100 vezes o volume total do objeto. Tá? Então, foi isso que eu fiz aqui. Ó. Volume submerso é 2% do seu volume. Então, 2% do volume do objeto. Igual densidade do objeto dividido pela massa específica do líquido, que é a água, 1 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico. Tá bom? Então, cancela aqui o volume do objeto, passa esse 1 vezes 10 na 3 para lá, multiplicando, e a gente chega na densidade da boia, que é a densidade do objeto, 20 kg por metro cúbico. Tá? Então, 20 kg por metro cúbico é a densidade da boia. E por que eu estou fazendo isso? Olha aqui, ó, eu não quero o volume total da boia, então eu preciso saber a densidade para poder relacionar com a massa e determinar o volume. Então, a densidade da boia é a massa da boia pelo volume da boia. A densidade da boia é 20, a massa da boia é 0,1 kg, então passa aqui, né, o volume para lá multiplicando, a densidade dividindo. Então, o volume da boia é a massa da boia pela densidade, 0,1 dividido por 20, faz essa continha, vai chegar em 5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, essa é a resposta do volume aqui da boia. Como ela me pediu em litros, a questão faz a regrinha de 3, 1 metro cúbico, 1000 litros, 5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, x litros, você faz a conta, você vai chegar que a boia aqui tem 5 litros. Tá? Então, é isso. 5 litros é o volume o volume total dela, ela flutua com 2% desse volume submerso. Então, daria para calcular agora quantos litros estão efetivamente submersos, quantos litros estão fora da água. Enfim, gente, poderia perguntar várias coisas aí a partir dessa resposta. Tá bom? Então, com isso, gente, 2 exemplos, a gente encerra aí nossa aula e nossa discussão sobre essa força tão interessante que é a força de empuxo. Valeu? E até a nossa próxima aula.